Muito bom, nós estamos começando um novo capítulo, a gente está no Daf Mem Amud Bet, fala para a gente a Mishnah, Kol hatzlamim asurim mipnei shem nevadim pam achat beshana, Dvei Rabi Meir. Todo tipo de tselem, todo tipo de estátua que se encontra por aí, mesmo que não seja uma estátua específica ligada a Avodah Zará, às vezes é a estátua de algum rei ou de algo do tipo, alguém famoso, alguém conhecido. Todos esses casos, qualquer tipo de tselem, fala bem, eles são proibidos, porque pelo menos uma vez por ano, às vezes no aniversário dessa pessoa, se costuma fazer para isso a vodazá, idolatria. Então, mesmo que não seja uma estátua do Buda ou algo do tipo, pode ser uma estátua qualquer, mesmo assim, uma vez por ano, as pessoas tendem a fazer sacrifícios e pedir para essa pessoa rezar por eles ou algo do tipo, então tudo é considerado avodazá. Chachamim omrim, einu asur ela kol sheyesh be'adom makel, o tzipor ou kadur. Ramim falam que não qualquer estátua é proibida, somente se ela tiver alguma coisa na mão. A Gemara vai explicar o que representa essas três coisas, mas Ramim disseram na Mishnah, se tem um maquer, se tem um bastão na mão, ou um passarinho, ou uma bola na mão, isso daqui é sinal de que essa estátua ela também tem uma conexão com idolatria, aí ela é proibida, se não, não. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, af kol sheyesh be'ado kol davar, de acordo com o Rashbag, mesmo que tenha qualquer coisa na mão. Ou seja, não como Rabi Meir, qualquer estátua é proibida, tem que ter alguma coisa na mão, mas não como Chachamim, que falaram coisas específicas, qualquer coisa que tenha na mão, isso daqui é proibido. Falando para a gente, Agmará, Idenavdim Pamachad Beshaná, Maitamadrabanan. Fala, Agmará, não entendo. Rabi Meir falou que as estátuas são proibidas porque pelo menos uma vez por ano as pessoas fazem dela idolatria. Se fazem isso, por que Rabanan permitiram? Porque Rabanan falaram que só se tem alguma coisa na mão. A priori, se esse é o costume, se para qualquer estátua se curva uma vez por ano, então deveria ser considerado idolatria, porque Rabi permitem. Amaravitza Bariose, Famarabiohan, como Rabi Meir aí, Ovdim Otapa Machad Beshaná. Fala, Rabi trabalhar sobre o seguinte, olha, na região de Rabi Meir, realmente, as estátuas que tinham lá, mesmo estátuas que não eram estátuas de idolatria originalmente, se costumavam fazer para ela algum tipo de idolatria ou serviço uma vez por ano. Isso era na região de Rabi Meir, não era todo lugar. Rabi Meir, e Rabi Meir, ele tem uma shita que diz que se eu encontro algo em um lugar específico, mesmo que isso seja minoria, eu devo suspeitar que isso acontece em outros lugares também. Então, já que na região de Rabi Meir era comum fazer serviços de idolatria para todas as estátuas pelo menos uma vez por ano, mesmo que não era algo comum em todos os lugares, Rabi Meir fala que já que tem um lugar, mesmo que ele seja minoria, mas já que tem um lugar que isso é comum, a gente proíbe todos os outros lugares por causa disso, porque existe essa possibilidade. E Rabanan falou o seguinte, fala, não, olha, no lugar onde realmente isso é comum, é proibido, você tem toda a razão. Se uma vez por ano se curvam para essa estátua, é proibido, mas a gente não vai proibir outros lugares por causa desse. Só se nesse lugar realmente as pessoas fazem isso, mas a gente não vai proibir outros lugares por causa desse. Amar da Mashmuel, fala Rav do nome de Shmuel, Bendrate Shel Melachim Shanino. Fala Rav do nome de Shmuel, o tema aqui, o tipo de estátua que está sendo tratada aqui é estátua de reis. Eles construíram estátuas de reis muitas vezes como respeito, como sinal de lembrança, memória, um bom rei. Vira Meir e fala que essas estátuas de rei, uma vez por ano, eles tendem a fazer dela idolatria. Outra limitação fala Rabbi Yochanan, então, por exemplo, é uma estátua de algum jogador de futebol, isso daqui não faz dele idolatria. Só sobre a estátua de um rei, alguém que tinha controle, alguém que tinha influência no que acontecia no estado. Hoje em dia, talvez jogador de futebol também, mas a priori, na teoria, está se tratando de alguém que ele era um rei, ele tinha esse poder na mão dele, e fala Rav Hanan de Rabbi Yochanan, que só está se tratando também daqueles que são construídos na entrada do país, na entrada da cidade, não em qualquer praça, tem que ser uma que realmente tem um lugar de destaque, por isso ela é proibida, por isso tem esse lado de idolatria. מ"א עמוד א', אמר רבא מחלוקת בשל כפרים, אבל בשל כרכים דברי הכל מותרים. מה טעמא לנוי עבדי להו? Fala Rabba, toda a discussão entre Rameir e Chachamim é só em estátuas de Kfarim, de aldeias, de cidades pequenininhas, que lá as pessoas não têm muito dinheiro, então se eles construíram uma estátua é porque eles veem nessa estátua algo de espiritual, algo de religião. E por isso tem idolatria. Mas estátuas feitas em Krachim, cidades grandes, que geralmente tem mais gente lá, tem mais dinheiro, a estátua é feita só por nós, só pela beleza, por isso não tem problema de idolatria. Pergunta Gmaral, de Kfarim, Kalemadamarlenoi Kavidleu.
de Kfarim vadai lo miflichin choav de leu. Fala, não, não, peraí. Você está me dizendo que a machloket entre Rameir e Chachamim é sobre as estátuas de aldeias? Estátua de aldeia é sempre feito para idolatria. A aldeiazinha só vai construir uma estátua, só vai gastar dinheiro e construir uma estátua e colocar lá na cidade se for com intenção ligada à idolatria. Então, nisso não tem discussão que é proibido. Elait marachit, mas por isso, se Rabba falou alguma coisa, ele disse outra coisa, não como foi dito antes. E se ele falou o seguinte, amarava machloket beshel kirachim, ava beshel kfarim divrei kol asurim. Então, pelo contrário, que em Kfarim, tudo que é construído em aldeias, todo mundo concorda que é proibido. O que é construído em cidades grandes, aí discutiram Rabi Meir e Chachamim, se a gente vai proibir todas as cidades, porque em alguns lugares fazem idolatria ou não. Seja, diferente do que Rabba falou antes, que a discussão é em aldeia, mas cidade grande é sempre para nós, sempre para beleza, está sempre liberado, agora a gente mahmir yoter, a gente vai mais rigoroso. De kfar, de aldeias, é sempre proibido, e a discussão é de cidades. Se lá é feito para beleza, ou se é feito como enfeite, ou se é feito para idolatria. Travou aqui a minha página da Gemara, eu vou fazer uma pausa e abrir de novo, não sei se vocês estão vendo. Certo, voltando, a Guará não estava descendo, então pode ser que ela tinha bloqueado, tinha travado. A gente se encontra aqui, Memalef Amudalef, nos dois pontinhos. Vechachamim ombrim einam asurim vechulei. Certo? Chamim falam que se está carregando três coisas é proibido, um bastão, um passarinho ou uma bola. Makel sherodei atzmo tachat kol olam kulo kemakel. Por que um bastão? Um bastão representa que essa pessoa, esse rei, quando estava vivo, ele se via alguém que ele tinha controle, ele podia subjugar o mundo inteiro. Então colocaram esse bastão na mão dele e também com esse pensamento de que a gente vai colocar um bastão na mão do rei, representando que ele tem controle sobre tudo que acontece. Então a gente vê que tem um lado, um aspecto de idolatria nessa estátua. Tzipor, porque se ele está carregando um passarinho, por que colocava um pássaro na mão da estátua? O pássaro na mão da estátua representa que essa estátua é como se ela controlasse o mundo inteiro, igual você controla um passarinho que tem na sua mão. Igual o pássaro que está na minha mão, eu posso apertar ele e matar ele, eu tenho controle sobre a vida dele, sobre o que acontece. Assim também essa estátua tem controle sobre o mundo. Então, se na construção da estátua colocaram um pássaro na mão dela, representa, isso significa que ela foi construída com essa intenção, com esse pensamento por trás. Kadur, porque a bola proíbe. Kadur. Kadur também representa o mundo, representa que ele sente, quem construiu essa estátua, sente que essa estátua tem controle sobre todo o mundo, tudo que acontece, igual uma bola, como se o mundo inteiro fosse uma bola na mão dessa estátua e tem controle. Então a gente vê intenções de idolatria, por isso elas são proibidas. Tana, fala Braita, se falem saif, atarat, vetabat. Além desses três que aparecem na Mishnah, com o tempo, talvez, Chachamim proibiram também estátuas que têm outras três coisas na mão, que tem uma espada, uma coroa ou um anel. Por quê? Saif, o que representa Saif? Meikara savur listim bealma. No primeiro momento, já tinham estátuas em que o rei, representado na estátua, estava segurando uma espada. No primeiro momento também não proibiram. Por quê? Porque eles entendiam que a ideia de colocar uma espada na mão desse rei não é para representar controle e poder, e sim para representar que esse rei era um ladrão. Ele roubava todo mundo, ele pegava dinheiro de todos, ou seja, era um motivo de desprezo pelo reinado desse rei. Sim, e não um motivo de lembrança e memória positiva. Por isso, eles não proibiram no começo. O Lebassov, depois entenderam, depois eles entenderam que isso colocava uma espada na mão do rei para representar que esse rei decide a vida e a morte de cada pessoa. Por isso, colocaram a estátua na mão dele. Se esse é o pensamento por trás da construção, então esse é o pensamento das pessoas que têm conexão com essa estátua, então eles realmente rezam para ela como se fosse um Deus que tem controle da vida. Atará, coroa, meikara savur, gedir que ele alma. No começo pensavam, olha, por quê? Porque colocaram uma coroa? É algo bonito, certo? Era um rei, colocaram uma coroa na mão dele, representando isso, que esse rei, ele tinha uma bonita coroa. Era algo de enfeite. Lebassol, sabe por que Atará Lemelech? Depois entenderam que não, que a meta dessa coroa é representar o reinado dele, a força e o poder de rei que ele tinha e o controle que ele tinha sobre a população. Então, consequentemente, aqui também rezam para ele. Tabat, porque quando está carregando um anel é proibido. Então, Meikara Savor, no começo não proibiram porque pensaram Istaima Be'alma. No começo pensavam que não,
que esse anel na mão do rei, ele representa, se não me engano, está, acho que é a Chotemet dele, o sinal, desculpa, não, acho que é outra coisa, Shaliach, não sei, representava que, olha, esse rei, ele é um Shaliach, igual um Shaliach, um representante de alguém, ele tem um anel que demonstra de onde ele vem, assim também esse rei, ele é um Shaliach, ele é um representante do nosso país, da nossa população pelo mundo. O Lebassol, depois entenderam que a meta desse anel era outra, Lebassol Savur, Shechotemet Atzmot Achat Kol Olam Kulo Lemitah. Depois entenderam que a meta de colocar um anel é o anel que representa os decretos reais, que esse rei se via como aquele que pode decretar a vida e a morte para o mundo, e por isso colocaram um anel na mão dele. Então entenderam que tem aqui também um lado de idolatria. Rabban Shimon Gamliel Bechulei. Tana, filo tzror, filo keisam. De acordo com Rabban Shimon Gamliel, não importa o que, se tiver qualquer coisa na mão desse rei, é sinal de que tem intenções de idolatria por trás da construção dessa estátua e é proibido. Aqui na pausa um minutinho. Certo, desculpa, então, de acordo com o Rashba, qualquer coisa que tenha mão, fala Braita, Tana, filo tzror, filo keisam. Mesmo que ele tenha uma pedrinha ou tenha um palito na mão dele, isso daqui já é sinal ligado a Vodazara. Vai Ravashi, pergunta Ravashi, Tafas Beyadot Tzoá Mal. Pergunta Ravashi, o que acontece se na mão dessa estátua colocaram Tzoá, fezes? Será que isso é um sinal bom ou um sinal ruim? Mi amrinan kuleama zilu beapei kitzoá, e cadê amri? O mil de zilu beapei kuleama kitzoá teiku. Fala Ravashi, a pergunta é a seguinte, na hora que colocaram fezes na mão do rei, será que isso é sinal de que o mundo inteiro perante ele não vale nada, certo? É igual adubo, é igual fezes, então ele tem controle, realmente ele é um grande rei que era quase um deus, ou talvez não, talvez colocaram isso para desprezar, para falar, olha, você perante o mundo inteiro é igual Tzoá, é igual fezes, a gente não tá nem aí com você. Fizemos uma estátua só para fazer piada de você, então dá para entender dos dois lados, fala que Marateiko não tem como leachria, não tem como definir para nenhum dos dois lados. Então a dúvida fica. Próxima Mishnah. Amotze shivrei tzlamim areielo mutarim. Alguém que encontra uma estátua quebrada, certo? Pedacinhos de uma estátua que foi quebrada, está liberado. Mesmo que talvez isso daqui originalmente era uma estátua de idolatria, na hora que ela foi quebrada, a idolatria é destruída e os restos, eles são permitidos. Matzat tavnit yad ou tavnit regel areielo asurim, bnei shekayotze bahem nevad. Mas, se eu não encontrei pedacinhos pequenos, eu encontrei uma mão inteira, ou uma perna inteira, aí está proibido, porque às vezes fazem estátuas desse formato, em vez de fazer um corpo inteiro, fazem só uma mão ou uma perna, então ainda tem o risco, ainda tem o lado de que talvez isso daqui é ligado à idolatria. E não é uma estátua que foi quebrada. Se é uma estátua que o dono quebrou, então no primeiro momento ele fez dela uma estátua, fez dela uma idolatria, e quando ele quebrou, ele desfez o nome da idolatria. Mas se eu encontrei isso daqui quebrado, então, é sinal de que é permitido. Mas se for uma mão inteira, uma perna inteira, às vezes pode ser que isso daqui ainda é idolatria. Fala Gemara, Amar Shmuel, afilo shivrei avodat kochavim. Fala Shmuel que quando está escrito na Mishnah, shivrei tzlamim, não é só estátuas quebradas, estátuas à toa, como estátuas de rei ou algo do tipo. Mesmo que eu sei que era uma estátua de idolatria, ou seja, mesmo que eu consigo ver pelos pedacinhos que era uma estátua de Buda, que eu sei que com certeza isso daqui era uma estátua de idolatria, mesmo assim é permitido. Ou seja, o que a Mishnah liberou, estátuas quebradas, certo? Pedacinhos de estátuas que quebraram, não é só quando eu tenho dúvida se a estátua era de idolatria ou não, e agora que está quebrada eu libero. Mesmo uma estátua que eu sei que era de idolatria, e eu encontrei ela quebrada, está liberado. Fala, mas espera aí, a nossa Mishnah usou justamente a palavra tzlamim, que tzelem, estátua, representa algo que não necessariamente é ligado à idolatria. Tem estátuas que são monumentos, tem estátuas que são idolatrias. Então, talvez a nossa Mishnah quis dizer que a liberação é só quando eu tenho uma dúvida. Quando eu já tenho dúvida se era idolatria ou não, encontrei quebrado, está liberado. Mas talvez se era certeza idolatria, não é permitido, certo? Essa é a pergunta para Shmuel. Fala que não. O adin da filo shivrei avodat kochavim. A verdade é que a nossa Mishnah libera tanto estátuas que são de reis, quanto estátuas de idolatria. A nossa Mishnah
que falou justamente tzlamim, falou justamente construções, estátuas que não necessariamente são ligadas à idolatria, não é para eu aprender daqui que se for idolatria, os pedacinhos estão proibidos. Não, a Mishnah escolheu justamente esse tema por causa da ceifa. Na ceifa está escrito que se eu encontrei o formato de um pé e o formato de uma mão, isso daqui está proibido pelo risco disso ser ligado à idolatria. Mesmo que eu não sei que esse pé e essa mão são ligados à idolatria, eles são proibidos, como a gente viu na Mishnah anterior. A nossa Mishnah que falou justamente sobre tzelem, sobre estátuas que eu não sei qual é a função dela, é por causa da ceifa, já que na continuação vai falar sobre mão e perna, mesmo que eu não tenha certeza se daqui é ligado à idolatria ou não, na hora que eu tenho uma mão inteira, uma perna inteira, que tem um risco, uma suspeita disso ser ligado à idolatria, é proibido. Mas isso que a Mishnah escolheu, tzlamim justamente, estátuas que eu não sei qual é a função dela específica, não é para concluir daqui que se for idolatria mesmo, uma estátua de Buda, ou Cristo Redentor, algo do tipo, que é com certeza idolatria, isso daqui está proibido, pedacinhos quebrados estão proibidos. Não, pedacinhos de idolatria também estão permitidos. Ela usou esse tema justamente por causa da seita. Tenan, pergunta para o seguinte: Nevada. Nossa Mishnah diz que se eu encontrei uma mão e uma perna, o pedaço de um formato de uma mão e formato de uma perna, está proibido porque tem gente que se curva para isso, tem gente que constrói uma estátua de idolatria nesse formato. Amai, porque Veashvariminho, pergunta, mas espera aí, se eu encontrei só uma mão ou só uma perna, isso daqui vem da onde? Isso daqui vem aparentemente de uma estátua completa que foi quebrada, sobrou a mão, sobrou a perna, deveria ter permitido. Por que a nossa Mishnah proibiu? Quer dizer, uma pergunta para a própria Mishnah. Por que quando eu encontro a mão, a Mishnah falou duas coisas. A Mishnah falou primeiro que se eu encontro uma estátua quebrada, está permitido. Depois ela falou que se eu encontro uma mão, uma perna, está proibido. Mas mão e perna são partes de uma estátua quebrada que deveria estar permitido. Porque a nossa Mishnah proíbe. Targum Shmuel explicou Shmuel, Beomdim Absissan. Está se tratando, não é uma mão e uma perna que eu vejo que eles são pedaços de uma estátua maior. Eu vejo que a mão está meio quebrada na conexão com a perna. É uma mão e uma perna que tem uma base. Quer dizer, eu vejo que foi construído só nesse formato. Uma base e uma perna. Uma base e uma mão. Tipo a chuteira de ouro para o melhor jogador do mundo. Eu vejo que construíram isso mesmo. Construíram só essa perna, só essa mão. Por isso é proibido, porque embora seja só a mão ou só a perna, tem idólatras que fazem isso, constroem só a mão e a perna e rezam para isso. Itman. Foi dito o seguinte: Avodat Kochavim Shenishtabra Melea, uma estátua que quebrou sozinha. O que acontece se eu tinha uma estátua? Eu não, né? Além de alguém tinha uma estátua e ela quebrou sozinha. Se o Goi quebrou a estátua dele, representa que ele está anulando a idolatria. Então os restos ficam permitidos. O que acontece se isso quebrou sozinho? Bateu um vento, caiu no chão e quebrou algo do tipo? Será que no momento que quebrou, o Goi entende que, olha, esse Deus não consegue cuidar nem de si mesmo, a estátua quebrou, então eu anulo a minha idolatria? Ou talvez não. Discutiram Rabi Yochanan Shimon Lakish. Rabi Yochanan Marasura, Shimon Lakish chamar Muteret. Rabi Yochanan fala que uma idolatria que quebrou sozinha continua sendo proibida. O trabalhador dela, aquele que acredita nela, não desiste. E Rabi Shimon Lakish fala, não, Muteret, na hora que quebrou sozinha, provavelmente o cara que rezava para essa estátua pensa, olha, a estátua não se protege sozinha, com certeza não vai me proteger. E a Gemara explica o motivo de cada um. Rabi Yochanan Marasura, de Alobatla. Rabi Yochanan fala, olha, continua sendo proibido, porque o dono não anulou ativamente o valor dessa estátua, então está proibido. Rabi Shimon Lakish chamar Muteret, Mistam Abitul Mevatela, Meimaramar, e Nafsha Lo Atzla, Leal Gavra Matzalei. Rabi Shimon Lakish fala, não precisa que o dono anule ativamente a crença dele nessa idolatria. Só o fato de ter quebrado, eu posso supor que isso se anula automaticamente, certo? Como eu comentei antes, que a pessoa fala, olha, ela não consegue proteger a si própria. E nafsha loatzla, ela, a própria nefesh, a si mesma, ela não consegue salvar. Ela vai salvar a mim? Então, com certeza, ele já anulou a idolatria dela. Eiti Rabi Yochanan Shimon Lakish, pergunta Rabi Yochanan para Shimon Lakish, verosh dagon shtei kapot yadav krutot vegomer, uchtiv al ken lo idrechu kohanei dagon vegomer. Pergunta Rabi Yochanan para Shimon Lakish o seguinte: tem uma história no Tanakh, no livro de Shmuel ou Shoftim? Bom, aparece em Shoftim, mas depois aparece em Shmuel também. Em Shoftim aparece o seguinte: aparece a seguinte história que quando os Plishtim, peraí.
Não, Shmuel mesmo, desculpa. Aparece no livro de Shmuel a seguinte história. Quando os Plishtim estão guerreando contra a Israel, eles levaram o Arona Kodesh em uma das guerras, certo? Numa guerra que a Israel perdeu, os Plishtim levaram o Arona Kodesh, eles colocaram ele na casa de idolatria dos Plishtim. Os Plishtim tinham uma idolatria chamada Dagon. Dagon vem da palavra Dag, peixe, era um tipo de sereia, era uma idolatria que a parte de baixo era igual a um peixe, a parte de cima era igual a um corpo, igual a um homem ou mulher. E os Plishtim levaram o Arona Kodesh, que eles roubaram dos Yehudim, quando eles venceram a guerra, levaram para casa desse Dagon, para essa casa de idolatria, e quando eles chegaram no dia seguinte de manhã, a idolatria estava caída perante o Arona Kodesh, a estátua tinha caído como se estivesse se curvando para o Arona Kodesh, eles levaram, acharam que não aconteceu nada e seguiram em frente. No dia seguinte, quando eles chegaram, estava de novo a estátua caída, e a cabeça e as mãos da estátua estavam na entrada da casa da idolatria, na entrada da igreja deles, certo? Então eles tinham que pular por cima para entrar. E aparece no Tanakh que a partir do momento em que a cabeça e as mãos da estátua quebraram e ficaram na entradinha da igreja deles e tinha que pular por cima, criou-se o costume, criou-se a tradição plishtit, de que todos os Kohanim, todo mundo que entra na casa de Dagon, da idolatria, eles pulam a entrada, o Miftan, eles pulam a entrada, passam por cima, não pisam onde estava a cabeça e as mãos. Então, pergunta a Rabi Yochanan o seguinte, a gente vê que mesmo uma estátua quebrada, certo? Dagon, essa estátua em formato de sereia, que quebrou, a cabeça quebrou e as mãos quebraram e ficaram ali na entrada, eles continuam dando valor para isso, eles pulavam por cima, representando, olha, aqui ficou a cabeça e as mãos do nosso Deus, a gente não vai pisar nesse lugar, a gente vai passar por cima. Então a gente vê que, de acordo, pergunta a Rabi Yochanan, a gente vê que mesmo uma estátua quebrada, eles não desistem de acreditar, de manter a crença nessa idolatria. Então, fala Rabi Yochanan, o fato da idolatria ter quebrado sozinha não é sinal de que os donos vão abandonar essa crença. Amarlo, falou Rabi Shimon ben Lakish, que disse que não, que na hora que a estátua quebrou sozinha, o dono fala, olha, nem assim mesmo ela protege, ela vai me proteger? Fala Rabi Shimon ben Lakish, não. O Misham Raya, de lá você está trazendo prova, não é prova. Atam shemanichim et Dagon ve'ovdim et hamiftan. Fala Rabi Shimon ben Lakish, o motivo que eles pulavam a entrada da igreja não é porque eles acreditavam ainda na idolatria chamada Dagon e eles não queriam pisar no lugar onde a estátua se quebrou. E sim, eles começaram a rezar para a entrada. Miftan seria o batente da porta, eles começaram a rezar para o próprio batente. Eles pensavam o seguinte, eles falavam, olha, Dagon, que era o nosso Deus, a gente vai abandonar nossa crença nele e a gente vai começar a acreditar agora no Miftan, na batente da porta, que o nosso Deus se curvou para ela. Então eles mudaram a idolatria, ou seja, na hora que Dagon caiu e quebrou, ou eles abandonaram essa idolatria, uma idolatria que quebrou sozinha, ela é abandonada. Eles começaram a rezar para aquele lugar onde o Dagon caiu, onde a idolatria caiu, que é sinal de que esse lugar é mais poderoso ainda. E por isso eles pulavam. Então eles realmente abandonaram a idolatria anterior e começaram a acreditar em outra. Eitvei, pergunta agora o seguinte, alguém que encontra, foi dito na nossa Mishnah, alguém que encontra estátuas quebradas, certo? Uma estátua que está quebrada, pedacinhos de estátua está liberado. Shivrei Avodat Kohavim Asurim, a priori a gente pode concluir daqui, embora anteriormente a gente já falou que essa conclusão não é obrigatória, mas de qualquer jeito a Gemara levanta essa suposição, a gente pode concluir daqui que se eu encontrei uma estátua de idolatria quebrada, ela está proibida. Mesmo que ela esteja quebrada, é uma prova para Rabi Shimon ben Lakish que uma estátua que se quebrou sozinha, uma estátua de idolatria que se quebrou sozinha, ela continua sendo proibida. Então, talvez a gente pode concluir isso da Mishnah. Fala, não. A nossa Mishnah que disse que se eu encontro estátuas quebradas, estátuas que são de reis, que não são necessariamente idolatrias, se eu encontro pedaços de uma estátua quebrada,
é permitido, não é para concluir daqui que se fosse de Avodat Kohavim, de idolatria, certeza seria proibido, não. Mesmo idolatria quebrada é permitido, como Rabbi Yohanan falou. A nossa Mishnah só vem dizer que se eu encontrei o Tselem, encontrei a estátua inteira, mesmo que seja a estátua de um rei ou de alguém famoso, é proibido. O Stama que Rabi Meir, como disse Rabi Meir na Mishnah anterior, na primeira Mishnah, que toda estátua é servida pelo menos uma vez por ano, e mesmo as que não, a gente proíbe por causa dessas que são servidas uma vez por ano. Então, a nossa Mishnah aqui permitiu, quando eu encontro somente a estátua quebrada, vem dizer que se ela está inteira é proibida, independente se ela tem uma coisa na mão ou outra, como Rabi Meir falou. Certo? Então, não é pergunta para Rabi Yohanan. Rabi Yohanan, mi de Rabi Meir, nishma le Rabanan. Pergunta Gemara, então peraí. A priori, pergunta Gemara para Rabi Yohanan é o seguinte: talvez disso que Rabi Meir permite uma estátua quebrada e vem dizer que se ela estiver inteira está proibida, a gente pode aprender para Rabanan que eles proíbem mesmo a estátua quebrada. Ou seja, se a nossa Mishnah aqui falou que pedaços de uma estátua quebrada são permitidos, a nossa Mishnah é justamente Rabi Meir, que proíbe a estátua inteira, a gente pode entender que Rabanan proíbem pedaços de uma estátua quebrada. Então, a priori, a nossa Mishnah, que é justamente Rabi Meir, e Rabi Meir permite uma estátua quebrada, a gente pode concluir que, de acordo com Rabanan, uma estátua quebrada é proibida. Então, volta a pergunta para Rabi Yohanan. Rabi Yohanan falou... Não, desculpa, é uma prova para Rabi Yohanan. Rabi Yohanan que falou que uma estátua quebrada é proibida, que os donos não abandonam a crença... Então a gente vê daqui, dessa Mishnah, que, de acordo com o Rabbanan, realmente é assim. Uma estátua quebrada continua sendo proibida. Nossa Mishnah era Rabi Meir, a nossa Mishnah liberou a estátua quebrada, mas de acordo com o Rabbanan, estátua quebrada é proibida, como falou Rabi Yohanan. Fagmara lav, não necessariamente. Lav amar amet samim asurim, shulei samim mutarim, Rabbanan avalat kochavim nami, asura veshivrei mutarim. Fala o seguinte, não, a gente pode ter outra conclusão aqui. A gente pode aprender o seguinte, de acordo com o Rabi Meir, Tselem inteiro, uma estátua de um rei inteira é proibida. Uma quebrada é permitida. A gente pode aprender então também para Chachamim, uma estátua de Avodah Zarah inteira é proibida, quebrada é permitida. Desculpa, acho que não é como eu expliquei antes. A Gemara está perguntando para Rabi Yohanan. Vamos analisar a Shitá, a linha de Rabi Meir. A gente vai analisar a linha de Rabi Meir e tirar conclusões para a linha de Rabanan. Se Rabi Meir fala que uma estátua de rei inteira é proibida, mas quebrada está liberado, está permitido, é sinal de que uma estátua que quebrou perde a proibição. Então o Rabanan, tá bom que Rabanan não proíbe estátuas de rei, porque não são feitas dela idolatria, mas uma estátua de idolatria mesmo, que inteira é proibida, quando ela quebra, a idolatria é anulada, igual a Rabi Meir. Então fica a pergunta para Rabi Yohanan. Talvez a gente vai aprender de Rabi Meir que da mesma maneira que uma estátua de rei inteira é proibida, quando ela quebra está permitida, assim também a gente pode aprender para Rabanan que igual uma estátua de idolatria inteira é proibida, quando ela quebra ela está permitida, mesmo que ela quebrou sozinha. Então fica uma pergunta para Rabi Yohanan, que disse que mesmo uma estátua quebrada, que uma estátua quebrada continua sendo proibida porque continua acreditando nessa idolatria. Parece que não. Fala Gemara, não. Ahiashta, fala Gemara, não. Não dá para aprender um do outro. Tá, meimar avdum, meimar lo avdum. Vim tentilomar avdum, eimar batlum. Fala o seguinte, olha, no caso de Rabi Meir, que é uma estátua de um rei, eu tenho uma dúvida se essa estátua era idolatria ou não. Talvez fizeram dela idolatria, talvez não. E agora que ela está quebrada, mesmo que talvez fizeram dela idolatria, pode ser que anularam. Ou seja, a chance dela ter sido idolatria e continuarem acreditando nela é uma chance pequena, de 25%. Pode ser que é idolatria, pode ser que não, então tem 50% de que não é idolatria, e mesmo que fosse, pode ser que na hora que ela quebrou, anularam. Então ainda tem 25% de chance dela não ser mais idolatria, ou seja, tem 75% de chance de não ser idolatria e 25% de ser. Por isso, Rabi Meir permite essa estátua quebrada, mas Avodat Kohavim, mas uma estátua de idolatria mesmo, Vadai Avdua, ela com certeza foi usada de idolatria. Mimar debat, Avasfeku Vadai, vem Safek, Motzimidei Vadai. Na hora que eu tenho uma estátua que ela com certeza era de idolatria e ela quebrou, eu tenho somente uma dúvida, se anularam a idolatria ou não. Então eu tenho uma estátua que com certeza Vadai era de idolatria,
e eu tenho uma safek, uma dúvida se a idolatria foi anulada ou não. Então, no meu peso, na minha balança, por um lado é certeza que era idolatria, por outro lado, talvez ela foi anulada. O talvez foi anulada não tem força de liberar o peso, a proibição da idolatria. E essa é uma frase que a gente encontra em alguns lugares em Hazal, que agora vai discutir esse assunto agora, que en safek motzim midei vadai. Eu não posso abandonar uma certeza por causa de uma dúvida. Então, se eu tenho uma dúvida se a idolatria foi anulada ou não, eu não posso, baseado nessa dúvida, anular a minha certeza de que tinha aqui algum tipo de idolatria de Avodah Zarah. Então, paramos por aqui, agora vai discutir esse tema. Em breve, Bezat Hashem. Shkoyach.